Sim, então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Lembrando que na aula passada nós terminamos falando de produto misto. Então, só queria voltar para o produto misto para a gente relembrar esse assunto, fazer alguns exercícios e depois ir para a aula de hoje. Então, vamos lá, trouxe aqui já no slide o produto misto. Então, só para lembrar vocês, né, como foi que a gente chegou no produto misto? A partir de uma interpretação geométrica. A gente queria calcular um volume de um paralelepípedo, usando os três vetores que são as arestas desse sólido. E aí tá, a gente fez isso daqui, fez a demonstração, tudinho, e no final a gente chegou nisso daqui, ó, que é o determinante de uma matriz 3×3. Esse determinante, ele ocorre quando você faz essa operação aqui, A, produto interno, aí B, produto vetorial com C. Isso daqui nós chamamos de produto misto. Então, geometricamente falando, é como se você estivesse calculando o volume lá do seu paralelepípedo. E é isso aqui que você vai usar para calcular. Então, por exemplo, vamos fazer aqui esse exercício. Calcule o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores. Então, aí, tem três vetores, ele vai te dar um sólido e eu quero o volume do sólido. Você não precisa desenhar mais, se você lembrar dos conceitos de produto misto. Então, a gente vai fazer essa questão sem desenhar. Vou só colocar aqui os valores. Então, o vetor A é 6, 3 e menos 1. Já o vetor B é o vetor 0, 1 e 2. Já o vetor C é igual. Ah, não, se eu não me engano, a gente fez essa, não fez na aula passada? Agora que eu lembrei. A gente fez ou não fez essa daqui na aula passada? Acho que a gente fez o primeiro exercício. Não fizemos? Tá, então bora. Ó, a gente fez, né? Foi, não, eu lembro de a gente ter feito mesmo. Tá, eu vou pular para o exercício 2, que acabei de lembrar que a gente fez esse exercício. Mas o 2 a gente vai seguir o mesmo raciocínio, tá, gente? Que eu até lembro, se não me engano, deu 82. Se eu não me engano, deu 80 alguma coisa. Tá, então eu vou apagar aqui, bora logo pro 2, que agora que eu lembrei que a gente já fez isso daqui. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Então, ó, olha esse exercício 2. Sejam U, V e W, tá aqui esses vetores que determinam as arestas de um tetraedro. Então, já não é mais um paralelepípedo, é um tetraedro aqui. Calcule o volume desse sólido. O que a gente vai fazer? Pessoal, o que é um tetraedro mesmo? Nem lembro mais. Tetraedro você pode chamar como se fosse uma pirâmide de base triangular. Então, até trouxe aqui o desenho para vocês. Então, ó, você tem aqui um tetraedro, você tem uma pirâmide de base triangular. Eu te dei aqui os vetores das arestas. Então, está aqui ó, o vetor esse daqui, o vetor V esse daqui, o vetor W esse daqui. E eu te peço o volume deste sólido. E aí, como é que a gente vai fazer isso daqui? Essa questão caiu numa lista semestre passado. Eu achei tão interessante que eu trouxe aqui para nossas aulas. Então, como é que a gente vai fazer, gente? Bom, você vai lembrar o seguinte, olha, se eu tenho três vetores, eu sei calcular com eles o produto misto. O produto misto vai me dar o volume do paralelepípedo, que não é um tetraedro. Mas aí não dá para a gente adaptar ali para conseguir calcular o tetraedro? Então é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou só colocar aqui as informações do exercício 2. Então, é o vetor U, que é 4, 5 e 0. Eu tenho meu vetor V, que é o vetor 3, menos 2 e 1. E eu tenho o meu vetor W, que é o vetor 1, 1 e menos 1. Tá, então vamos lá. A gente fez uma parecida com a questão lá do paralelogramo, que a gente queria calcular a área de um triângulo. Não sei se vocês lembram, na aula passada também. Então, a gente usou o produto vetorial, a norma dele, para calcular a área de um triângulo. Né? Como é que a gente fez isso? A gente primeiro fez aquela fórmula para calcular a área do paralelogramo, só depois o que a gente fez? Dividiu por 2. Então, a gente vai usar a mesma ideia aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que o volume da pirâmide... O volume da pirâmide é igual ao volume de um prisma, só que o quê? Dividido para 3. Aí você vai dizer, professor, então já sei. Eu vou calcular o produto misto, isso vai me dar o volume do prisma, e depois eu vou dividir por 3.
Tá certo? Ainda não. Se esse prisma tivesse uma base retangular, um paralelogramo, ok, você poderia já fazer isso. Se o prisma fosse, no caso, se a base fosse um paralelogramo, você poderia fazer isso, calcular o produto misto, dividir por 3, acabou a questão. Mas eu te pergunto, a base aqui, dessa pirâmide, no caso, é uma base retangular? É um paralelogramo? Não, é o quê? É um triângulo. Mas não tem problema, porque, ó, digamos que esse meu prisma tivesse uma base retangular. Aí o que você ia fazer? Você ia calcular a área da base vezes a altura. A área da base seria o produto vetorial dos dois vetores. A altura, eu pegaria aquele meu cosseno, né? No final ficaria o produto misto. Só que nesse caso, a minha base não é um paralelogramo, é um triângulo. Então, o que eu faço com isso daqui? Eu divido por 2. Então, já que o meu prisma aqui tem base triangular, eu posso jogar na fórmula do produto misto, mas eu vou ter que ainda dividir por 2, porque a base é um triângulo. Ok? Claro que por trás disso também tem aquelas propriedades, produto interno, produto vetorial, que você pode pegar a constante e jogar aqui para frente. Por trás, estou usando isso daí também. Mas em tese, gente, eu vou ter que usar o volume do prisma e dividir por 3. Como o volume do prisma tem base triangular, então eu vou ter que pegar o produto misto e dividir por 2. Então eu vou ter que dividir por 2 e dividir por 3 ao mesmo tempo. Se eu divido por 2 e divido por 2 e divido por 3 ao mesmo tempo, basta eu dividir por 6. Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Então eu quero calcular o volume da pirâmide, que é o meu sólido mesmo. Para isso eu vou calcular o volume do prisma e dividir por 3. Para eu calcular o volume do prisma, basta eu fazer o produto misto disso daqui, ou seja, eu pegar produto misto de U com V e W. Só que quando eu calculo isso daqui, eu estou supondo que o prisma tem base retangular, mas ele tem base triangular. Então, eu teria que pegar esse valor e dividir para 2. E depois pegar tudo isso daqui e dividir para 3. Como é que faz essa conta aqui? Dividir por um número, dividir por outro número. Você pode pensar em frações, né? Como é que você divide frações? Você conserva a primeira, que é o produto misto, que é U, aí V, vetorial W. Conservei a primeira. E agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 3 é 1/3. Então, eu vou multiplicar por 1/3. E por isso que vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então, se eu quero o volume da pirâmide, eu vou ter que fazer o produto misto de U com V e W. Só que no final eu vou dividir por 6. Então, pronto. É isso que eu vou fazer. Agora, como é que eu calculo o produto misto? Eu jogo no determinante daquela matriz. Então, vou fazer aqui no outro quadro agora, mas vou guardar essa informação aqui. Então, para eu achar a minha resposta, basta eu fazer o produto misto e dividir por 6. Então, chegou aqui, ficou muito fácil. O problema foi chegar aqui, né? A gente teve que usar vários raciocínios até aqui. Mas chegou aqui, ó, só fazer o cálculo do determinante. Vou apagar aqui no primeiro. Oi? Os vetores são arestas, tá? Os vetores eles formam as arestas do seu tetraedro. Okay? Diga. Tá, vamos lá. Ele foi dividido por 2 porque a base dele é triangular. Vou mostrar aqui o desenho de novo para vocês. Bem aqui, ó. Tá aqui. A base dele era triangular. Então, o prisma, porque aqui você está vendo uma pirâmide, né? A pirâmide é 1/3 de um prisma. Então, aqui eu teria um prisma de base triangular. Eu poderia calcular, se eu soubesse a área do triângulo, eu calculava direto. A área do triângulo vezes a altura e dividia por 3. E acabava o meu problema. Só que nesse caso, eu quero usar o produto misto para calcular o volume, já que eu não tenho base, eu não tenho altura, eu não tenho nada, só tenho os 3 vetores. Então, o que eu fiz? Aí eu usei o seguinte raciocínio. Falei, bem, eu já sei que o volume da pirâmide é o prisma dividido para 3. Então, eu tenho que calcular o volume do prisma. Para eu calcular o volume do prisma, a pergunta que eu fiz é a seguinte: será que eu consigo usar diretamente o produto misto para calcular o volume daquele prisma? E a resposta é não. Por quê? Porque nesse caso, o meu prisma tem base triangular.
O produto misto, ele vai me dar o volume de um paralelepípedo, ou seja, de um prisma de base retangular. Então, como a base dele ficou metade, já que é um triângulo, então eu tive que pegar o produto misto e dividir por 2, por causa da base dele. Porque o produto misto, ele me dá um prisma de base retangular. Aquele prisma é base triangular. Como o triângulo é a metade do paralelogramo, então por isso que eu tive que dividir por 2. Deu para entender agora? Beleza, então tá aqui. Dividir por 2 por causa que é triângulo, dividir por 3 porque é uma pirâmide. Agora eu vou calcular. Agora eu vou fazer aqui o... Tá, gente, então vamos fazer o determinante aqui. Só voltar para os slides, só para eu lembrar o... Deixa eu só voltar aqui para o slide, só para eu colocar os valores. Pronto, tá aí, ó. Aí o que é? Eu vou colocar aqui no determinante, na matriz, primeiro os vetores, as coordenadas de U, que é 4, 5 e 0. Embaixo de V, que é 3, menos 2 e 1. E por último de W, que é 1, 1 e menos 1. Tá aqui. Então, para calcular o produto misto, eu tenho que calcular aqui o determinante dessa matriz aqui. Para eu calcular o determinante, eu vou repetir as duas colunas. Então, venho aqui, vou repetir 4, 3 e 1. Depois 5, menos 2 e 1. E aí, eu vou multiplicar primeiro de cima para baixo. Então, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Mantendo o sinal. Então, isso aqui vai ficar... menos 2 vezes menos 1 vai ficar 2 positivo. Vezes 4 vai ficar 8. Depois, 5 vezes 1 vai dar 5. Aqui vai dar 0. Então, já não deixo. Agora, eu vou multiplicar de baixo para cima, trocando o sinal. Aqui vai dar 0, então não vou colocar. 1 vezes 1 vezes 4. 4 positivo, passando para cá fica negativo. E aqui... 3 vezes 5, 15, vai ficar menos 15, só que quando vier para cá vai ficar mais. Vai ficar mais 15. Então, isso daqui vai me dar 20, 28, 24. Só que ainda não acabou. Eu só resolvi o produto misto. Agora, para eu achar o volume, basta eu pegar isso aqui e dividir por 6, como a gente já colocou. Então, portanto, o volume aí da pirâmide, que a gente quer achar, vai ser esse valor que eu encontrei, dividido para 6, que é igual a 4. Aí eu vou colocar só aqui, unidade de volume. Então, essa que é a minha resposta. Então, perceba que o produto misto ele não é só paralelepípedo, né? Você pode usar isso também para calcular outros sólidos que nem a gente fez agora. E que nem a gente fez também lá no produto vetorial, que a gente calculou também a área de um triângulo, por exemplo. Muito bem, alguma dúvida? Tudo certinho? Vocês queriam mais que caísse o que na prova? Produto misto, tudo vetorial, ou estava bom que caiu? Pode ser que caia nas próximas, né? Então você já pode ir se preparando aí. Sim, então vamos lá, gente. Vamos para nosso novo assunto. Gente, a partir de hoje, a gente vai estudar uma coisa muito importante, tá? A partir de hoje, nós vamos estudar funções vetoriais. Então, nessa aula de hoje, já vou dividir em 3 partes. Então, primeiro a gente vai ver o conceito de uma função vetorial e depois a gente vai ficar falando sobre 2 funções vetoriais específicas, que são as bidimensionais e as tridimensionais. Antes de eu ir para os slides, eu só queria definir algumas coisas aqui com vocês. Então, olha só, até aqui, se você reparar, a gente ainda não falou nada de limite derivada integral, que é o que você espera, né? Que a gente fale em cálculo 2, já que em cálculo 1 você fala basicamente, o curso inteiro você vai falar disso. Só que, por que a gente ainda não falou de limite derivada integral? Porque para falar de limite derivada integral, você fala de limite derivada integral de uma função. Lá no cálculo 1, por exemplo, para você estudar isso, primeiro você vê o conceito de funções para depois estudar limite derivada integral. Até aqui, ou seja, hoje é a aula 7, a gente ainda não definiu uma função. O que nós definimos foram os espaços Rn, principalmente o espaço R3, que a gente não estava acostumado ainda com ele. A gente falou o que é uma curva, o que é uma superfície. Depois a gente ficou várias aulas falando sobre vetores. Vetores como você está acostumado lá do ensino médio.
Então, agora nós estamos preparados para ver o primeiro tipo de funções em cálculo 2. Aí sim, a partir de hoje, depois que eu definir funções, a gente vai definir na próxima aula já limite derivado. E aí depois já vai definir integral dessas funções. Então, o primeiro tipo de funções que nós vamos estudar aqui em cálculo 2 são funções vetoriais. O que seriam funções vetoriais? Bom, até aqui você fez o seguinte, né? Eu te dava um vetor aqui, U. Só que esse vetor U, ele já tinha as coordenadas dele, né? Então, já tinha, por exemplo, 2, 5 e 0. Então, ele já tinha coordenadas. Mas o que me impede de eu ter um vetor onde as coordenadas dele mudam a cada instante? Nesse caso, o vetor ia mudar, né? Mas o que me impede de, ao invés de ter um vetor fixo, eu ter uma regra que vai definir vários vetores de uma vez? Como assim, professor? Tá estranho esse negócio. Olha só. Se ao invés de eu escrever isso aqui, eu escrever isso aqui, ó. Eu escrever, por exemplo, U é igual a T mais 1 e T quadrado. Aí eu digo para vocês, olha, o T está variando. O T pode ser qualquer número real. Falo isso aqui, T, qualquer número real. Aí, nesse caso aqui, se eu pedir para você, olha, desenha para mim esse vetor. Aqui você vai dizer, professor, mas como assim? Porque quem é T? Aí eu te falar, o T pode ser qualquer valor real. Aí você vai me dizer, professor, então ele tem infinitos vetores aqui. Não, realmente tem infinitos vetores aí. Porque para cada T, você vai ter um vetor diferente. Por exemplo, se o T for igual a 0, aqui vai ficar 0, 1 e 0. Então, você vai ter um vetor saindo da origem e chegando no ponto 0, 1, 0. Se o T for igual a 1, o vetor vai ser 1, 2 e 1. Se o T for igual a 2, o vetor vai ser 2, 3, 4. Então, perceba que nesse caso aqui, este vetor U ele está variando conforme a variável T. Então, eu posso dizer então, que esse vetor U ele está dependendo de T, para poder dizer onde é que ele está. Então, na verdade, isso daqui é o que nós vamos chamar de uma função vetorial, porque para cada T diferente, esse meu vetor U aqui, ele vai assumir um vetor diferente. Então, esse aqui é o nosso primeiro tipo de função que nós vamos trabalhar, funções vetoriais. Formalmente falando, uma função vetorial seria uma função assim, ó. Por exemplo, lá no cálculo 1, você tem aqui, ó, cálculo 1, e agora fazer a comparação com o cálculo 2. Lá no cálculo 1, você tinha uma função onde o domínio dela era um subconjunto, só que esse subconjunto era dos reais. Então, você tinha aqui reais. E o contradomínio dela eram os reais. Isso lá em cálculo 1. Então, por exemplo, você tinha lá uma variável x, você pegava essa variável x, jogava na função, que é aquela regra, e essa função ia te dar um valor. Era isso, mas lhe dava um único valor, um único número. Aqui não, aqui já é um pouco diferente. Porque no cálculo 2, essas funções aí, que eu vou chamar de funções alfa, o subconjunto delas ainda estão nos reais, que nem era aqui, só que o contradomínio delas já não é mais real. O contradomínio agora é o Rn. Ó, por exemplo, aqui, o contradomínio é o R3, porque eu te dei um parâmetro só, eu te dei um valor para t, e depois tu me retornou o quê? Um vetor com 3 coordenadas. Um vetor não é um elemento do R3? Não. Então, para cada t que eu te der aqui, tu vai me devolver um elemento do R3, ou do V3, como você pode pensar também. Então, aqui, ó, nessas funções vetoriais, ele me dá um t, aqui eu poderia usar x também, não tem problema nenhum, e esse t eu ia jogar na função αt. Só que essa função αt não ia ter só mais um valor, ia ter vários valores. Nesse caso, n valores, n coordenadas. Então, para cada valor de t aqui, eu ia ter a primeira coordenada, que eu ia chamar de α1t, eu ia ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na última coordenada. Por exemplo, aqui, como eu falei, nesse caso aqui, eu tenho uma função vetorial
que leva um parâmetro t, que é dos reais, no R3. Mas se você for reparar, cada coordenada desse meu vetor é uma função. Se você quiser, você pode olhar para cada coordenada isoladamente. E o que você ia ver? Uma função. Então está aqui, essa aqui é a função t, essa aqui é a função t mais 1, essa é a função t quadrado. Aqui poderia ser uma função trigonométrica, aqui poderia ser uma função exponencial, enfim. Então, o que você está tendo agora é, eu te dou um parâmetro e ao invés desse parâmetro me dar uma única função, não, ele vai me dar n funções, n coordenadas dentro de um mesmo vetor. Por isso que isso daqui nós vamos chamar de função vetorial. Então, essa daqui já é a principal diferença do cálculo 1 para o cálculo 2. Só que isso daqui, gente, ainda nem é o mais emocionante do cálculo 2. Não é. Infelizmente, não é. Ou felizmente, né? Porque o mais emocionante mesmo é quando você tem o contrário. Você tem uma função que pega um elemento do Rn e leva no contradomínio dos reais. Aí sim, aí a coisa fica muito mais divertida. Só que a gente não vai ver isso ainda. Então, primeiro nós vamos começar pelas funções vetoriais. Depois, nós vamos para a parte mais divertida. Ah, professor, por que o senhor diz que isso aqui não é divertido? É porque vocês vão ver que aqui, limite derivada integral vai ser praticamente a mesma coisa. Não vai mudar quase nada. Você vai ficar até assim, não, professor, muito sem graça, limite derivada integral, porque você vai ver que calcular limite é calcular o limite como você já está acostumado do cálculo 1. Derivada é a mesma coisa, integral é a mesma coisa. Agora, quando você inverte isso daqui, aí já muda tudo. Aí calcular limite vai ser muito mais interessante, derivada também e integral também. Tá? Mas, enfim, vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos aqui. Olha, como a gente está falando de uma função vetorial, aqui nas nossas aulas, a gente vai colocar uma setinha, tá? Só para dizer que é uma função vetorial. Mas você não é obrigado, vários livros não usam essa setinha. Então, aqui eu já coloquei a setinha, ó. Então, a gente vai colocar essa setinha para caracterizar uma função vetorial. Nota que aqui dentro, ó, eu não coloquei setinha, tá? Porque ó, isso aqui são as coordenadas. Cada coordenada não é um vetor. Cada coordenada é uma função de forma isolada, que nem eu fiz naquele meu exemplo ali. Ok, gente? Deu para entender mais ou menos o que é uma função vetorial? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para cá para o slide, onde nós vamos ter aqui alguns conceitos, né? Basicamente foi o que eu já comentei. Então, ó, uma função vetorial n-dimensional é uma função que vai associar um número real t a um único vetor alfa t. Nesse caso, ó, eu vou ter coordenadas aqui dentro. E cada coordenada é uma função, que pode ser diferente ou não. Então, cada coordenada eu vou chamar de função coordenada. Exemplo, está aqui, ó. Nesse caso, eu tenho uma função vetorial que tem 3 coordenadas. A primeira coordenada se comporta como é a função seno, a segunda é a função exponencial, a terceira é a função modular. Então, em cada um você vai ver. Opa, já temos uma pergunta. Olha, boa pergunta. Você poderia ver aqui no microfone? Tem até torcida, gostei. Então vamos lá, que essa pergunta é boa, até para a gente entender melhor, né? Porque só chegar assim, pá, e colocar aí as funções fica um pouco mais difícil. Então vamos lá, diga seu nome, seu curso. É Alex, é? É, Carlos Daniel, engenharia elétrica. Se os vetores funções, né? Se eles sempre vão estar variando na mesma coordenada, na mesma variável, no caso no t. mesmo parâmetro, Mesmo né? parâmetro, Mesma variável. isso. Sim, boa pergunta. E a resposta é sim, tá? Então, ó, quando a gente define função vetorial, a gente sempre vai definir o mesmo parâmetro. Então, por exemplo, se aqui no nosso caso, eu joguei t igual a 0, tem que jogar t igual a 0 aqui, aqui e aqui. Eu não posso jogar t igual a 0 aqui, t igual a 1 aqui. Não posso. Ah, professor, eu poderia definir uma outra função vetorial que depende de 2 parâmetros, alfa e beta? Poderia. Você poderia. Aqui você tem um mundo de oportunidades, né? De variedades. Porque você poderia simplesmente pegar uma função alfa que vai do R2 do Rn. Aí você ia ter aqui uma função alfa, depende... Alfa não, né? Colocar U depende de alfa, beta. E aqui você vai ter várias funções que dependem de 2 parâmetros. Aí sim, você poderia fazer isso também. Entendi. Só que no nosso curso de cálculo 2,
nós não vamos estudar esse tipo de função. Depende do curso, né? Às vezes você vê isso em cálculo 4, em cálculo 3, cálculo vetorial, mas aqui mesmo a gente só vai ver funções assim. Ou que é só um único parâmetro, tá aqui R, e joga no Rn, ou o contrário. Você tem o Rn aqui, você vai ter várias variáveis, x, y e z, mas no contradomínio você vai ter um número só. Tá? Então vai ser ou assim ou assim. Mas existem sim outras formas de você definir uma função. Tá ok. Obrigado. Tá bom? Obrigado, palmas para o nosso amigo. Tudo bem, mais alguma pergunta? Ninguém mais? A gente já teve 3 perguntas hoje. Uma no microfone só, mas na hora da prova aí um monte de gente perguntou. Tá, então vamos lá, gente. Continuando aqui. Assim, como é que seria o domínio de uma função vetorial? Vamos lá. Aqui nesse caso, aqui no nosso caso do quadro, se você for reparar, lá em cálculo 1, como é que você fazia, né? Lá em cálculo 1, o que era o domínio? Se eu não dissesse, né? Porque às vezes eu já dizia para você, olha, o domínio é esse. Domínio é R positivo, domínio é R menos 0, enfim. Quando eu não dizia nada lá no cálculo 1, o que era o domínio? Era o maior conjunto possível, correto? Então, nesse caso aqui, gente, para você achar o domínio de uma função vetorial, você vai ter que procurar restrições. Ah, professor, mas são 3 funções. Não, você vai ter que procurar restrição em cada uma delas. Então, por exemplo, para a primeira, olha só para essa daqui, ó, é a função t. A função t tem restrição? Sim ou não? Não. Então, aqui, todos os reais aqui. Olha para a segunda agora. Tem restrição aqui, t mais 1? Não, também. E aqui, tem restrição? Aqui, t quadrado? Não, também. Então, nesse caso aqui, ó, o domínio seriam todos os reais. Só que poderia acontecer isso daqui, ó. De eu colocar uma função aqui alfa, uma função vetorial, deixa eu colocar o t aqui, como sendo t ao cubo, 1 sobre t, raiz de t. Olha só, nesse caso aqui, você olha só para essa função, qual é o domínio dela? Todos os reais. Essa daqui? Todos os reais menos o 0. E essa daqui? Todos os reais não negativos. Essa daqui não, o 0 ainda pode estar aqui. E agora, que você tem um conflito aqui de domínios, o que eu faço? Eu tenho que considerar a interseção deles. A interseção. Então, por exemplo, olha, para esse daqui, tanto faz, pode ser qualquer real. Tá, então beleza. E para esse daqui? Ah, para esse aqui só não pode ser o 0. E para esse daqui só não pode ser negativo. Então, qual é a interseção disso daqui? A interseção é que eu só posso colocar aqui valores de t positivos. Positivos. Ah, professor, mas aqui poderia ser negativo. Aqui poderia, mas aqui não. Então, olha, a pergunta que foi feita agora, né? Já que o t sempre vai ter que ser o mesmo para todo mundo, então eu não posso usar t negativo. Por mais que aqui o t negativo vá fazer sentido e aqui também, mas aqui não vai fazer. Ah, eu posso usar t igual a 0? Não. Mas como não? Se aqui eu poderia colocar e aqui eu poderia colocar, mas aqui você não poderia colocar. Tá? Então, o domínio de uma função vetorial é a interseção dos domínios de cada função coordenada. Então, você vai ter que restringir ali o máximo possível. Você vai ter que pegar todas as restrições que você obteve e considerar todas elas ao mesmo tempo. É assim que funciona. Então, é isso que a gente está mostrando aqui no slide. Então, o domínio nada mais é do que a interseção aqui de todos os domínios, né? Por exemplo, vem aqui, ó, você tem essa função cosseno t, raiz de t, 1 sobre t. Aí vem o que a gente acabou de falar, porque o cosseno de t, o domínio são todos os reais, aqui é t maior ou igual que 0 e aqui t é diferente de 0. Fazendo a interseção, o domínio vai ser de 0 a infinito, 0 aberto, né? Ou seja, só números positivos mesmo. Ok, agora que nós sabemos o que é uma função vetorial, nós vamos ver tipos específicos de funções vetoriais. A primeira é uma função vetorial bidimensional. Quando eu digo bidimensional, eu quero só dizer que a saída dela, ou seja, as coordenadas dela são apenas 2. Então, eu vou te dar um parâmetro t e você vai me dar uma função vetorial que tem apenas 2 coordenadas. Isso que é uma função bidimensional. Então, ó, uma função alfa t aqui, ó, se você tem uma função alfa t, então, e ela é bidimensional, quer dizer que ela vai me dar duas funções coordenadas. Vai me dar a primeira e a segunda. Então, eu vou chamar a primeira de função de x, função x, e a segunda de função y. Nesse caso aqui, gente,
Quando o meu t ele assume todos os valores do domínio, essa função aqui vai descrever para mim uma curva plana. Ou seja, vai ser algo parecido com isso daqui, ó. Por exemplo. Então, isso daqui seria o gráfico de uma função vetorial bidimensional, onde, para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, para um valor de t, eu vou ter esse vetor bem aqui, que sai da origem e chega bem aqui nesse ponto. Para outro valor de t, eu vou ter um vetor que sai da origem e chega nesse ponto bem aqui. Se eu considero todos esses pontos, todos esses vetores, aí eu vou obter aqui, ó, essa curva que nós estamos chamando aqui de curva plana. Então, para cada valor de t, a tua função vai te dar um vetor. Se você pegar todos os pontos finais dos teus vetores e unir, isso vai te dar uma figura, que nós vamos chamar de curva plana. A gente já estudou curva plana aqui, né? Só que sem estar em funções vetoriais, falando só mesmo de gráficos de curva plana. Então, agora a gente está misturando aqui os assuntos. Outros elementos de uma função vetorial bidimensional, gente, primeiro são as equações paramétricas. Então, se você reparar, ó, se você tem uma função αt e, como eu falei, cada coordenada é uma função, então eu poderia organizar aqui, ó, só as equações paramétricas. O que seriam as equações paramétricas? É quando simplesmente eu considero cada equação. Eu considero x como uma função que depende de t e y como uma função que depende de t. Vocês vão entender melhor isso aqui na hora... Opa, já temos uma pergunta? Pode ir. Deve, por favor. Então, vamos lá, diga seu nome, seu curso. Bom dia, meu nome é Israel, sou do curso de Engenharia Elétrica. Eu queria perguntar se é possível, dentro do alfa, tipo, que o senhor estava falando, alfa t, aquele parâmetro ser x, y, z, tipo, ser um outro vetor. Deixa eu ver se eu entendi já. Você está perguntando se, ao invés de t, não poderia usar x, y, z. A resposta é sim, poderia. Mas isso é uma outra classe de funções. Por exemplo, vou apagar aqui. Mas sua pergunta é muito boa, porque isso vai me ajudar até a explicar outra coisa aqui. Então, olha só. Eu poderia definir uma função assim, uma função, sei lá, uma função f, onde eu tenho x, y, z. Isso vai me dar um vetor. Por exemplo, aqui a primeira coordenada é x² mais y, a segunda é x, a terceira é raiz de z menos y. Isso aqui existe? Existe. Isso aqui faz sentido na matemática. Mas nesse caso, ó, perceba a entrada e a saída. A entrada dessa função são 3 valores. Ou seja, eu tenho que te dar, na hora que eu for te dar a entrada, eu tenho que te dar 3 informações. Tenho que dizer quem é x, quem é y, quem é z. Nesse caso aqui, a saída também são 3 informações, 3 coordenadas. Então, nesse caso aqui, eu diria que essa função seria uma função que vai do R3, um subconjunto do R3, e te leva para o R3 de novo. Mas aqui eu poderia ter uma função que vai do R3 no R4, do R3 no R5. Por exemplo, essa mesma função, ela poderia me dar outras coordenadas. Por exemplo, aqui, quarta coordenada, y². Quinta, 1 sobre x menos z. Então, quando a gente está falando de função, você pode definir de várias formas. Nesse caso aqui, a entrada é no R3 e a saída é no R5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas. Tá? Aqui, agora que a gente está estudando, a entrada sempre vai ser só uma informação, e a saída que pode ser várias. No caso da função bidimensional, a saída sempre vão ser só duas coordenadas. Mas o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. Não quer dizer que o x, y e z vão ser ignorados aqui, porque o que a gente vai fazer agora? Se eu tenho uma função aqui, αt, igual a t² e e elevado a t. Correto? O que a gente vai fazer a partir de agora? Se eu quiser, eu posso definir as equações paramétricas. O que seriam as equações paramétricas? Eu vou chamar a primeira coordenada de x, ok? E a segunda de y. Então, quem seriam as equações paramétricas? O meu x é igual a t² e o meu y é igual a e elevado a t. Então, note que eu não estou mudando nada na função. A única coisa que eu estou fazendo é, eu vou chamar a primeira coordenada de x, nesse caso, o x vai ser igual a t², então, x vai ser uma função de t, e vou chamar a segunda de y.
y também vai ser uma função de t. Ah, professor, mas por que o senhor vai fazer isso? Vocês já vão entender, porque quando eu faço isso, eu consigo escrever uma equação cartesiana, tá? Mas eu também não sou obrigado a fazer isso. Poderia deixar só aqui e acabou. Agora, outra coisa, uma última coisa que eu queria lhe falar, já. Isso que você falou, por exemplo, tem uma função f de x, y, z. Eu posso ter uma função que leva 3 informações, certo? X, y e z, e te dá uma única informação. Por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó. fx, y, z é igual a x² menos y² mais z. Isso poderia. Nesse caso, a minha entrada são 3 informações e a minha saída é uma só. Porque quando tu pegar x², diminuir com y² e somar com z, isso vai te dar só um número. Então, isso aqui é uma função que vai do R3 no R. Isso daqui que são funções muito interessantes para a gente. Funções assim que vão extrapolar mesmo o que a gente está acostumado do lado do cálculo 1. E a gente vai ver. A gente vai ver só que só daqui a umas 3 semanas, eu acho. Aí você vai ver que vai ficar uma coisa assim bem divertidíssima. Divertidíssima mesmo. Tá? Opa, tem uma outra pergunta? Desculpa, vamos dar palmas para o Israel, né, primeiro. Você pode vir aqui no microfone? Tá tão perto aqui o microfone. Vamos lá, diga seu nome, seu curso. Eu sou a Melissa, de Física. Ok. E eu não entendi. Ele vai assumir... Porque, assim, numa coordenada em x, estava x mais y. Ele vai assumir os valores das coordenadas ou as coordenadas? Tá, desculpa, Melissa. Você diz aqui ou na que eu estava fazendo antes? No exemplo. No exemplo anterior? Que eu estava aqui, que eu já até apaguei. Que eu apaguei, né? Tá, vou colocar de novo aqui. Peraí, só um minuto. Esse daqui, né? Por exemplo, vou fazer outro, mas é a mesma ideia, né? Por exemplo, f de x, y, z, x² menos y, z, raiz de z mais x. Pode ser esse? Pode ser, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, você tem 3 informações aqui na entrada, que para você me dar um valor desse daqui, eu vou ter que te dar x, y, z. Quando eu te der x, y, z, o que tu vai fazer? Tu vai substituir aqui. Então, se eu disse que o x é 1, aqui você vai colocar 1 em 1. Se eu disse que o y é 0, você vai colocar 0 aqui. Se eu disse que o z é 9, você vai colocar 9 aqui. Mas no final, nesse exemplo aqui, quando tu colocar todos os valores, ele vai te dar um vetor que tem apenas 2 coordenadas. Ok? Então, não é uma regra, se eu tenho 3 letras, vai me dar 3 coordenadas. Não. Eu posso ter 3 letras e ter aqui 10 coordenadas. Eu posso ter uma letra e ter 1000 coordenadas. Então, tudo é a forma como a gente vai definir. Então, nesse caso, eu tenho 3 aqui letras, 3 informações de entrada e 2 de saída. Então, aqui eu tenho uma função na primeira coordenada e eu tenho outra função na segunda coordenada. Aí eu poderia chamar isso daqui de x maiúsculo, só que esse x maiúsculo ia depender de x e y. Poderia chamar isso daqui de y maiúsculo. Enfim, mas isso aí é outras coisas que a gente poderia fazer, chamar de equações paramétricas e fazer outras coisas. Mas é isso mesmo, Melissa. Você pode pegar aqui, jogar as informações e no final, quando tu joga todas as informações, sempre vai te dar um vetor de 2 coordenadas, nesse meu caso aqui. Deu para entender? Obrigada. Então, palmas para a Melissa. Gostei, gente. Eu acho que hoje a gente até bateu o recorde. Não, no microfone a gente não bateu, né? Que a gente foi, acho que 3 até agora, né? Mas podemos bater ainda hoje. Ok. Eu estou gostando que vocês estão curiosos com essa questão aí das novas funções, né? Estou gostando mesmo. A gente vai fazer agora exercícios que acho que vocês vão até entender bem melhor as funções vetoriais. E aí a gente vai, qualquer outra dúvida você pode ir falando também, tá bom? Então vamos lá. Então voltando para cá, já falei das equações paramétricas. Por que eu faço isso, gente? Por que eu quero equações paramétricas? Porque dependendo das minhas equações paramétricas, eu posso juntar elas numa equação só, que é o que a gente vai chamar de equação cartesiana, ok? Então, ó, a partir do parâmetro t, a gente pode obter uma equação desse tipo aqui. Essa equação nós vamos chamar de equação cartesiana. Isso daqui é importante na hora da gente desenhar o gráfico. Então, a equação cartesiana ela nos ajuda muito a fazer o gráfico. Nem sempre você vai conseguir eliminar o parâmetro t, mas isso não significa que você não vai conseguir obter um gráfico. Então, depende da situação, você ainda vai conseguir. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui alguns exemplos, ó, começando com esse daí. Acho que eu vou colocar logo todos aqui, se alguém quiser ir logo fazendo. Gente, só perceba uma coisa, tá?
em todos esses exemplos aqui, a minha função vetorial ela é sempre bidimensional. Por quê? Porque em todos eles eu tenho apenas duas coordenadas. Ó, aqui eu tenho a primeira coordenada e aqui eu tenho a segunda. Aqui a primeira e a segunda. Primeira, ó, não vai confundir, a vírgula está bem aqui, então aqui eu tenho uma coordenada só e aqui eu tenho a segunda. Aqui é a mesma coisa. Então todas as funções são funções bidimensionais. Então vamos começar com o exemplo número 1. Exemplo 1 é a minha função αt é igual a 2t mais 1 t menos 1. Tá, então bora para cá agora. E para cada função dessa, a gente vai fazer o domínio, a gente vai fazer as equações paramétricas, a gente vai fazer a equação cartesiana, a gente vai fazer o gráfico. Então, para a gente treinar, a gente vai fazer tudo isso hoje, para cada função. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, primeira coisa é o domínio dessa função. Gente, nesse caso, na primeira coordenada, qual é o domínio dela? Todos os reais. E na segunda? Então, qual é o domínio dela? Todos os reais. Então, a interseção de real com real é real. Então, aqui, ó, domínio de alfa vão ser todos os reais. Pronto. Acabou a primeira parte já. Segunda parte. Vamos fazer aqui agora as equações paramétricas. Gente, no caso de função vetorial, fazer equação paramétrica é bem simples quando a gente já te dá nesse formato aí. Por quê? O que é equação paramétrica? É só você igualar. Para a primeira coordenada eu vou chamar de x e a segunda eu vou chamar de y. Então, nesse caso, as equações paramétricas seriam x igual a 2t mais 1, y igual a t menos 1. Acabou. Isso aqui já é equações paramétricas. Só você dizer quem é x e quem é y. Só igualar. Parou aqui. Próxima. Ó, até aqui tá tudo bem, né? Acho que a partir daqui a gente vai ter um certo trabalho. Terceiro ponto. Equação cartesiana. Tá. A equação cartesiana você obtém quando você consegue se livrar do parâmetro t. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas equações paramétricas e a partir dela que eu tento chegar na minha equação cartesiana. Será que nesse caso é possível me livrar totalmente do parâmetro t? O que vocês acham? Sim, né? O que eu posso fazer? É só isolar o t aqui, isolar o t aqui. Então, nesse caso, ó, vai ficar... Tem várias formas, né, de eu fazer isso. Isso, muito bem, fica parecido com as simétricas. Que nem a gente fazia as equações simétricas. A gente isolava o parâmetro t, e nesse caso ficaria x menos 1 sobre 2 igual a t, no primeiro caso. E aqui no segundo caso ficaria y mais 1 igual a t. Então aqui, ó, quando você iguala o t com t, ou seja, você iguala esse com esse, vai ficar x, ou melhor, vai ficar y mais 1 igual a x menos 1 sobre 2. Isso aqui já é a resposta. Isso aqui já é uma equação cartesiana. Por quê? Porque você conseguiu juntar duas equações numa só, eliminando, nesse caso, totalmente o parâmetro t. Aí agora que você tem a equação cartesiana, no caso da função bidimensional, fica fácil de você fazer o gráfico. Por quê? O gráfico dela é o gráfico de uma função, como você está acostumado lá do cálculo 1. Tá bem, eu vou isolar o y aqui. Vai ficar y igual x sobre 2. Aqui vai ficar menos meio menos 1, então vai ficar menos 3 sobre 2. Ó, então, gente, qual é o gráfico dessa função aqui? É o que isso aqui? O gráfico dela é o quê? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Então, só marco 2 pontos, faço a reta crescente e acabou. Já é o gráfico dessa função vetorial. Então, vou fazer aqui no primeiro quadro. Depois que chega na equação cartesiana, não tem muito mistério, né? Porque é aquilo que você já está acostumado. Pelo menos para funções bidimensionais, né? Para funções tridimensionais, aí já é um pouco diferente. Então, ó, quarto ponto aqui que eu vou fazer é o gráfico.
Para eu fazer o gráfico, eu vou usar a minha equação cartesiana. Então, é um passo de cada vez. Eu faço o domínio, depois as paramétricas. Das paramétricas, eu acho a cartesiana. Da cartesiana, eu faço o gráfico. Então, eu já sei que nessa função vetorial, o gráfico vai ser x sobre 2 menos 3 sobre 2. Então, eu faço aqui o plano cartesiano. Eu já sei que vai ser uma reta crescente. Então, o que eu vou fazer é marcar 2 pontos. O primeiro ponto que eu vou marcar é quando x é 0. Quando x é 0, eu só tenho menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Então, vai ser mais ou menos bem aqui o ponto. Então, já marquei um ponto. Agora, quando x é igual a 3, o que acontece? 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 é 0. Então, vou marcar o ponto 3 aqui, ó. E aí, a minha reta vai ser isso daqui. Tá? Então, essa reta aqui é o gráfico da minha função vetorial. Na hora que você vai fazer o gráfico, você não precisa desenhar os vetores, tá? Mas existem vetores por trás disso daqui, porque lembra que isso aqui é um gráfico de uma função vetorial. Então, para cada t igual a 0, ele te dá um ponto. Por exemplo, deixa eu escrever aqui de novo. A função é isso daqui, né? Alfa de t igual a 2t mais 1, 2t mais 1, t menos 1. Por exemplo, quando t igual a 0, como é que fica aqui, gente? Aqui t igual a 0 vai ficar 1, t igual a 0 aqui vai ficar menos 1. Então, quando t igual a 0, a minha função vetorial me dá um vetor que sai da origem e chega no ponto 1 e menos 1. Aí eu venho aqui, procuro o ponto 1 e menos 1, no caso é esse ponto bem aqui, e faço o vetor. Então, esse vetor aqui é o meu vetor alfa 0. Alfa 0. Agora, bora pegar outro valor de t aqui. Vamos colocar t... Vamos fazer t igual a 2. T igual a 2. Para t igual a 2, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é 4, mais 1, 5. Aqui, para t igual a 2, vai ficar 1. Então, eu procuro aqui o ponto 5 menos 1, ou 5 e 1 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser mais ou menos aqui. E aí, o meu vetor alfa 2 vai sair da origem e chega aqui. Então, perceba, gente, que o gráfico ele é formado a partir desses pontos finais de cada vetor. Mas, para cada parâmetro t, você vai ter um vetorzinho que sai da origem e chega aqui. É como se, na verdade, o seu vetor fosse o pincel. Você está pintando ali a curva. Então, quando você considera todos os pontos, é como se o pincel ele fosse pintando aqui, no caso, essa reta. Então, basicamente, é isso que está acontecendo por trás. Mas na hora que você for fazer o gráfico, você não precisa desenhar os vetores, senão você tem que fazer infinitos vetores aqui, saindo da origem e chegando nos pontos da reta. Deu para entender? Ok, então esse aqui é o gráfico da minha função vetorial bidimensional. Bora ver outra função agora. Bora fazer o exemplo 2, que é a minha função beta. Tá, então de novo, a gente vai fazer primeiro passo, domínio, segundo passo, equações paramétricas, terceiro passo, cartesiano, enfim, você já sabe. Então, primeiro passo, fazer o domínio dessa função. Aí, ó, aqui já vai ter uma diferença, né? No segundo, qual é o domínio dela? Todos os reais. Então, ok, posso ignorar esse daqui. Agora, olha o primeiro. Qual é o domínio desse daqui? T tem que ser o quê? Isso, eu tenho uma raiz quadrada. Então, qual é a minha condição? Qual é a minha restrição? Dentro da raiz tem que ser o quê dentro da raiz? Maior ou igual que 0. Então, dentro da raiz, ó, dentro da raiz, que é 4 menos t, tem que ser maior ou igual que 0. Então, nesse caso aqui, o t tem que ser menor ou igual que 4. Então, meu domínio vai ser a partir disso daqui. Então, meu domínio para beta vai ser de menos infinito até 4. Aberto não, fechado. Fechado porque é menor ou igual. Então, esse é o domínio da função, ok? Então, eu só fiz a interseção. Como esse aqui são todos os reais e esse daqui é esse conjunto aqui, então eu fico com esse, já que eu fico com a interseção. Segundo passo. Equações paramétricas. Esse é o mais tranquilo, né? Equações paramétricas, porque a gente só vai igualar. Então, eu vou chamar de x a primeira coordenada. Então, x igual raiz de 4 menos t. Y igual a t mais 3. Tá, isso aqui já é a minha resposta. Só que aqui eu já vou tentar isolar meu parâmetro t.
para acabar com ele, para eu fazer a equação cartesiana. Então, para isso, ó, eu vou isolar o t aqui no x, depois eu já jogo ele aqui. Tá? Então, para isolar o t aqui, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, isso aqui vai ficar x² igual a 4 menos t. Só que, quando eu elevei ao quadrado, ó, eu vim para essa equação, mas eu não posso esquecer que o t ele é menor ou igual que 4, tá? Ele é menor ou igual que 4. Ok. Agora, eu vou isolar o t aqui. Quando eu isolo o t, vai ficar 4 menos x². Agora, eu só substituo esse valor aqui no y. Então, aqui vai ficar y igual a t mais 3, só que o t é 4 menos x², vai ficar 4 menos x² mais 3. Ou seja, o meu y vai ficar menos x² mais 7. Então, essa daqui é a minha equação cartesiana, tá? Que a gente já começou a fazer. Então, vou até colocar aqui. Que isso aqui que a gente começou a fazer já era equação cartesiana. Tá, então mais uma vez eu consegui eliminar aqui meu parâmetro t. Agora ficou fácil de eu fazer o gráfico, agora que eu tenho equação cartesiana. Como é que vai ser o gráfico dessa função vetorial? Vai ser uma parábola. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, porque aqui é negativo, isso mesmo. Então, vou fazer aqui o gráfico dela. Vamos lá. Vou fazer aqui, vocês vão me dizer se eu errei ou acertei, tá? Bom, o que eu faria numa situação dessa? Eu já sei que é uma parábola com cavidade para baixo. Quando x é 0, o y vale quanto? Quando x é 0, o y vale 7. Então, nesse caso, eu tenho até uma simetria, né? Em relação ao eixo y. Então, eu faria algo assim, né? Aqui é 7. Aqui é raiz de 7. E aqui é menos raiz de 7. Tá certo ou tá errado isso aqui, gente? Tá mais ou menos. Por quê? Muito bem. Qual é seu nome? O Vitor. Aqui ele observou muito bem. Por que está errado? Ó, o gráfico em si não está errado, tá? O gráfico dessa função aqui, menos x² mais 7, de fato é isso daqui. Só que o Vitor observou bem. Ele falou, professor, mas tem aquela restrição para t. T tem que ser maior ou igual que 4. Só que aí vem a pergunta. Tá, mas aqui é x e aqui é y. Então, o que eu faço? Eu considero do número 4 em diante? O que vocês acham? Muito bem. Então, gostei que vocês estão se complementando aí. Então, nesse caso, olha só. A minha restrição é essa daqui, ó. O t ele tem que ser menor ou igual que 4. Mas essa restrição equivale ao quê para x? Né? Porque ali eu tenho só x e y. Então, quando t é menor ou igual que 4, significa que o x, que é isso daqui, ó, o x é isso daqui, né? O x é raiz de 4 menos t. O t é menor ou igual que 4. Então, o x vai ser o quê? O que vocês acham? Vai ser maior ou igual que 0. O x, que é essa raiz, ele sempre vai ser maior ou igual que 0. Então, ó, o x ele é sempre maior ou igual que 0. Por que o x não pode ser negativo? Porque ele é essa raiz. Então, o t sempre vai assumir valores de modo que isso aqui sempre seja não negativo. Então, naquele meu desenho, eu só posso considerar x maior ou igual que 0. Então, venho aqui no meu desenho e vou apagar essa parte onde o x é negativo. Apaguei. E aí eu fico só com essa parte do gráfico. Entenderam, gente? Ok, então o gráfico seria só da metade para cá. Então, esse é o gráfico aí para essa nossa função. Terceiro exemplo. Vamos lá. 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. Isso daí é legal. Exemplo 3. Gama igual 1 mais 2 cosseno t, 3 mais seno. Tá, vamos lá, vamos fazer isso daqui agora. Bom, vou
fazer todos os passos primeiro. Aqui, gente, o primeiro passo é o domínio, né? Aqui tem alguma restrição na primeira coordenada? Sim ou não? Não. E na segunda? Também não. Então, o domínio aqui de gama são todos reais. Pronto. Segundo passo. Equações paramétricas. Então, venho, faço x igual à primeira coordenada, que é 1 mais 2 cosseno, e y igual à segunda coordenada, que é 3 mais seno. Muito bem. Agora eu quero a equação cartesiana. O que eu faço? Eu tenho que dar um jeito de me livrar aqui do t. E aí, o que vocês fariam aqui? O t está dentro das funções trigonométricas, cosseno e seno. Então, isso já me dá uma dica do que eu posso fazer para me livrar desse t. Eu vou isolar em cada um, não t, eu vou isolar aqui o cosseno de t e aqui eu vou isolar o seno de t. Tá? Então, aqui, ó, eu vou isolar o cosseno de t. Quando eu isolo o cosseno de t, vai ficar assim, ó, cosseno de t igual a x menos 1 sobre 2, né? Só fiz aqui as manipulações para chegar naquele valor. E embaixo eu tenho que o seno de t é igual a y menos 3. Agora eu quero fazer a equação cartesiana. Para isso, eu quero me livrar do t. O que eu posso fazer aqui? Isso, eu posso elevar tudo ao quadrado, depois somar, que aí o t vai sumir, né, por causa da identidade trigonométrica. Então é isso que eu vou fazer para cá. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Gente, cálculo é treinamento, né? Você vai resolver várias questões, aí vai ter umas que você já vai ver, já vai saber o que fazer. Então vamos lá, terceiro. Então eu tenho aqui cosseno ao quadrado de t igual a x... Opa, não, tem cosseno de t igual a x menos 1 sobre 2. E eu tenho seno de t igual a y menos 3. Tá, então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui também vai ficar tudo isso aqui ao quadrado. Aqui embaixo, mesma coisa. Eu vou elevar ao quadrado e aqui também eu vou elevar tudo ao quadrado. Agora eu vou somar essas equações. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu somo esse mais esse, dá quanto? Dá 1 pela identidade trigonométrica. Então, esse mais esse é 1. Então, vai ficar 1 igual... Aí vai ficar x... Aqui eu vou colocar de outro jeito isso aqui. Vou colocar assim, ó. X menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Essa daqui é minha equação cartesiana. A partir dela eu consigo fazer o gráfico. Que gráfico é esse aqui? É uma elipse. A gente já estudou isso aqui nas primeiras aulas. Então, agora que eu já sei que a equação cartesiana é essa, eu consigo fazer o meu gráfico, que é a minha elipse. Então, venho, faço aqui o plano cartesiano, coloco aqui x, y. Vamos lá. Qual é o centro dessa elipse? 1 em x, 3 em y. Então, venho aqui e procuro. 1 em x, 3 em y. Então, o centro está bem aqui, ó. Agora, para x, eu vou andar 2 unidades, para a direita e para a esquerda. Então, 2 para a direita, aqui, 2 para a esquerda, bem aqui. Em y, eu vou andar quantas unidades? Uma só, para cima e para baixo. Então, eu ando uma aqui para cima e uma aqui para baixo. E agora eu só vou aqui conectar esses pontos aqui. Tá, saiu aqui, ó, mas nada que isso aqui não resolve. Pronto, tá aqui. Então, a nossa elipse. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função vetorial gama de t. Então, você chegou na equação cartesiana, você analisa a equação cartesiana e fala, ah, tá, isso aqui é uma circunferência, isso aqui é uma elipse, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma parábola. E aí você faz o gráfico. Alguma dúvida? Tudo certinho? Então, último exemplo, né? Exemplo 4. Opa, oi, Vitor.
Posso sim. Tá, vamos lá. Mas você está falando da equação cartesiana ou do gráfico? Tá, do gráfico. Isso aqui é uma elipse. Na hora que você vai fazer elipse, a primeira coisa que você vai ver é o centro dela. Quem vai te dizer o centro dela são os parênteses aqui, ó, é o x e o y. Então, nesse caso aqui, ó, já que é x menos 1, o centro dela é 1 em x e 3 em y, que nem na circunferência. Então, na hora de tu marcar o centro, é a mesma coisa da circunferência. Tu vai olhar ali os valores, né? Porque aqui seria x menos x0, y menos y0. Então, o centro é 1 em x, 3 em y. Aí eu vim aqui, ó, marquei x igual a 1, marquei y igual a 3 e marquei esse ponto aqui. Tá? Então, esse ponto é o centro. Os outros, tu vai olhar para cá. Ó. Aqui embaixo do x, tu vai ver o que está ao quadrado. Nesse caso, é 2 ao quadrado. O x é a tua distância horizontal. Então, já que aqui é 2 ao quadrado, então tu vai caminhar 2 unidades a partir do centro. Para a direita e para a esquerda. Aí eu marquei esses 2 pontinhos aqui. Em y não aparece nada, né? Mas nesse caso é porque eu tenho dividido por 1 ao quadrado. Então, em y, eu estou andando uma unidade, para cima e para baixo, verticalmente. Aí, por isso que eu vim aqui e marquei um ponto para cima e um ponto para baixo. Depois, eu só uni os pontos para formar a minha elipse. Entendeu? Beleza. Então, tá aí a nossa elipse. Último exemplo dessa parte, depois a gente vai para funções tridimensionais. Então, o exemplo está aí, t cosseno, t seno. Deixa eu vir para cá. Esse daí é interessante também. Exemplo 4. Φ igual a t cosseno, t seno. Vamos lá. Primeira parte, domínio. Eu pergunto para vocês, tem alguma restrição aqui, gente? Não, né? Tem função trigonométrica, tem aqui multiplicação, então não tem. Então aqui, ó, domínio são todos os reais. Segunda parte. Segunda parte são as equações paramétricas. Então eu só igualo, né? X igual a t cosseno, y é igual a t seno. Aí você já fala, ah, beleza, eu vi o cosseno, vi o seno, já sei o que eu vou fazer para a equação cartesiana, né? Vou elevar ao quadrado os dois lados. Tudo bem. Vamos lá, terceira. Vou elevar aqui todo mundo ao quadrado, vai ficar x ao quadrado igual a t quadrado cosseno ao quadrado. E vou elevar isso daqui também, vai ficar y ao quadrado igual a t quadrado seno quadrado. Aí você olha assim e fala, vou somar. Você vai pegar e vai somar isso aqui, ó. Que nem a gente fez ainda agora. Quando eu somo, ó, do lado esquerdo já vai aparecer ó, x quadrado mais y quadrado. Você fala, opa, beleza. Então já estou vendo que vai dar uma circunferência. Aí só quando você vai somar esse lado aqui, ó, você vai somar t quadrado cosseno quadrado mais t quadrado seno quadrado. Isso aqui você vai colocar o t quadrado em evidência e vai colocar aqui dentro do parênteses o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É 1. Então, no final, a sua equação cartesiana ficou assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a t quadrado. Então, essa daqui é a nossa equação, que vai nos dizer como é o gráfico. Mas e aí, gente, como é que é o gráfico? Vamos lá. Se t fosse uma constante, se ele fosse uma constante, o que seria isso daqui? Uma circunferência. De centro onde? Centro na origem. E raio t. Mas isso aqui ainda é como se fosse uma circunferência. Aqui o problema é que o meu t está variando, e t é o raio. Então é como se você tivesse uma circunferência de centro na origem, só que o seu raio está variando. O que seria isso? Muito bem, então já perceberam, seria uma espiral. Então o gráfico disso daqui seria assim, ó. Veja bem, você tem
É como se você tivesse uma circunferência que o raio está aumentando. Oi, Vitor, pode falar. Só não ficaria, Vitor, porque aqui, ó, por exemplo, na hora que vou somar aqui do lado, ó, teria t quadrado. Ó, o Vitor está perguntando se não ficaria 2t² aqui, já que eu tenho 2 vezes t². Mas nesse caso, ó, Vitor, eu tenho t² cosseno mais t² seno. Se eu não tivesse esses dois aqui, aí realmente ficaria t² mais t², ficaria 2t². Mas nesse caso, tem esses dois aqui, para me atrapalhar. Aí, então, eu vou ter que colocar esse daqui em evidência. Aí, quando eu coloco ele em evidência, aí aqui não aparece 2, né? Vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Aí, por isso que aqui vai ficar só mesmo t². Ok, o gráfico, né? Estamos aqui no gráfico. Gente, nesse caso, perceba que a gente não conseguiu se livrar do nosso parâmetro t. Ele aparece ali na equação cartesiana. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o parâmetro t a meu favor. Porque eu já percebi, pelo menos, muitos aqui já perceberam, que o meu gráfico ele vai ser uma espiral. Né? Por quê? Porque eu tenho uma circunferência de centro na origem, só que o raio está variando. Então, toda hora ela sai do eixo, a circunferência. Ela sempre quer formar uma circunferência, mas o raio está aumentando, aumentando, e ela vai aumentando. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia ter várias espirais, né? Por exemplo, eu sei que eu vou começar aqui, ó. Eu sei que eu começo da origem. Mas da origem eu vou para onde, por exemplo? É assim? Ou não? Será que é assim? Será que seria assim, então, ó? Ó, é diferente. Principalmente o ponto inicial, ó. O ponto inicial, ele começa no segundo quadrante, ele começa no quarto quadrante. Então, como é que eu vou saber? Bom, quem vai nos dizer isso é o parâmetro t, já que é o t que está ali fazendo com que a circunferência não seja uma circunferência, seja uma espiral. Então, ó, eu vou olhar de novo para a minha função. Vamos lá. Então, quem é a minha função? A minha função é essa daqui, ó. É o φ igual a t cosseno, t seno. Então, essa função vai me dizer mais ou menos para onde está indo a minha espiral. Por exemplo, se o meu t igual a 0, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, beleza, eu saio da origem, mas isso eu já sabia. Agora, vamos fazer, então, outros valores aqui para essa função. Por exemplo, aí, gente, uma dica, tá? Como eu estou trabalhando com cosseno e seno, use aqueles ângulos 0, 90 graus, 180 graus. Então, ó, aqui eu vou usar φ de π sobre 2. Φ de π sobre 2. Aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, aqui vai zerar. No segundo, seno de π sobre 2 é 1. Só que aqui tem t. Então, vai ficar π sobre 2 vezes 1. Então, π sobre 2. Então, ó, quando t é igual a π sobre 2, eu tenho esse ponto. Então, esse ponto faz parte da minha espiral. Então, venho aqui, marco o ponto x igual a 0, y igual a π sobre 2. Vai dizer que π sobre 2 está bem aqui. Então, marquei esse ponto. Agora eu venho e faço var φ t igual a π. Aí aqui vai ficar π vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos π. Aqui já vai ficar π vezes seno de π, só que seno de π é 0. Então, aqui vai zerar. Então, esse ponto aqui também faz parte. Então, eu vou colocar menos π em x, 0 em y. Então, aqui, ó, se aqui era π sobre 2, vou tentar fazer o dobro para cá. Então, é esse ponto aqui. E aí, eu ia fazendo para depois φ igual a 3π sobre 2. Depois, φ igual a 2t igual a 2π. E aí, no final, eu ia montar os pontos e juntando, ia fazer algo assim. Então, isso daqui seria a nossa espiral, que é o gráfico da minha função. Claro que ela continua aí
infinitamente. Só como é que o senhor sabe que passa aqui do primeiro quadrante? Bastava fazer um ângulo intermediário. Se eu fizesse π sobre 4, por exemplo. Na hora que eu jogasse π sobre 4, ia dar só valores positivos aqui. Então ia estar no primeiro quadrante. Ok? E aí você vai fazendo. Alguma dúvida, gente? Estão gostando do assunto? Legal, né? Agora sim está ficando uma coisa mais diferente, né? Cálculo 2. Antes não estava só uma coisa assim, a pessoa já tinha visto isso e aquilo, né? Agora está ficando legal. Sim, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai para funções tridimensionais. Então aqui a ideia é a mesma. O que é uma função tridimensional? O que vai mudar é que você vai ter mais uma coordenada. Então vai ser x, y e z. Essa curva, como ela vai estar no espaço agora, já que tem 3 coordenadas, eu vou chamar ela de curva espacial. Mas ainda vai ter as equações paramétricas, vai ter o domínio dela, isso que a gente já estava fazendo. Então tá aqui, ó. Neste caso, gente, uma curva espacial seria algo assim, ó. De novo, o que seria aqui a função alfa? Para cada valor de t, eu ia ter um vetor. Se eu pegasse o ponto final de todos os vetores, eu ia formar uma curva, que é essa curva azulzinha, como se o vetor estivesse pintando aí a sua curva e aí esse desenho seria o seu gráfico. Tudo bem, então o que muda? É que as equações paramétricas vão ser agora 3 equações, x, y e z. E na equação cartesiana, o que vai acontecer é que ao invés da gente ter uma equação, nós vamos ter 2 equações. Então aqui você nota que a gente nem chama mais de equação cartesiana, né? Porque antes de equação cartesiana você tinha só uma equação, era do plano cartesiano. Aqui não, a gente vai, a partir dessas equações paramétricas, nós vamos tentar obter 2 equações. E a equação da superfície que a gente quer achar, a equação do nosso gráfico vai ser a interseção. Ok? Então, ó, eu tenho aqui minhas equações paramétricas, eu tenho 3 equações. A partir delas, eu vou obter 2 equações. Só que cada equação dessa me dá uma superfície. Só que o meu gráfico da função são pontos que satisfazem tanto a primeira quanto a segunda equação. Ou seja, é a interseção das superfícies. É isso que acontece. Então, eu tenho as equações paramétricas, obtenho 2 equações aqui, e a interseção delas vai me dar minha curva espacial. Enfim, vamos praticar, né, que fica mais fácil. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente praticar. Gente, aqui, pelo tempo que a gente tem, e até porque também não é nosso objetivo hoje, a gente ainda vai ter uma aula só de gráfico. Na hora que eu for plotar o gráfico aqui, a gente vai usar o GeoGebra, tá? Até para a gente treinar o GeoGebra também. Então vamos lá, exemplo. Exemplo 1, você tem a função αt, que agora é uma função tridimensional, t na primeira, t mais 2 na segunda e 3t. Então, tá, olha, só uma dica. Aí no slide de vocês estão percebendo que todas as funções, tem alguma restrição aí no meu domínio? Todas elas? Não. Então, o domínio sempre são os reais, tá? Então, eu vou pular essa parte. Então, já vou começar pelas equações paramétricas aqui. Então, vamos lá. Equações. É só 2 partes. Eu vou fazer equações paramétricas e o gráfico. O gráfico a partir das equações das superfícies. Tá, então, as minhas equações paramétricas, quem são? A primeira coordenada eu vou chamar de x. Então, vai ficar x igual a t. A minha segunda é o meu y. Então, vai ficar y igual a t mais 2. T mais 2. Já a minha terceira, que é o z, vai ficar 3t. Está aqui. Essas são as minhas equações paramétricas. Mas, nesse caso aqui, eu poderia organizar isso aqui de uma outra forma. Olha só, eu poderia, ao invés de escrever assim, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é igual a 0 mais t. Isso daqui é igual a 2 mais t. Isso daqui é igual a 0 mais 3t. Gente, isso aqui são equações do quê? Da reta. Então, o gráfico dessa função aqui vai ser uma reta no espaço. Essa reta, ela passa por um ponto. Pelo menos um ponto você já tem de cara. Qual é esse ponto?
é o ponto 0, 2 e 0. Ou seja, é a reta que tem o ponto P0, ela passa pelo ponto P0, 0, 2, 0. E quem é o vetor diretor dela? É o vetor 1, 1 e 3. Ou seja, nesse caso aqui, bastava você fazer no espaço, você colocava esse pontinho aqui e depois fazia uma reta paralela a esse vetor aqui. Tá? E aí você consegue desenhar o gráfico para essa função, já que o gráfico é uma reta. Outra forma de fazer, já adianto para vocês, seria você fazer as equações simétricas, ou seja, você isola aqui o parâmetro t. Quando eu isolo o parâmetro t, acontece isso daqui. Só que são duas formas de fazer. A primeira já é essa, direta. Você marca esse ponto, depois traça uma reta que seja paralela a esse vetor, já é o seu gráfico. Acabou. Uma outra forma de fazer. Usa aqui as equações paramétricas. Vou colocar aqui em cima. Aqui as equações paramétricas ficaria x igual a y menos 2 igual z sobre 3. Gente, das equações simétricas, você consegue pelo menos ter duas equações aqui. Por exemplo, ignora o z. Aí você vai ter x igual a y menos 2. Isso aqui já é uma equação. Isso aqui já te dá uma superfície. Isso aqui te dá um plano. Tá? Isso aqui é a equação do plano. Então, isso aqui já é um plano no espaço. Agora, ignora o x. Você vai ter outra equação. Isso aqui vai te dar um outro plano. A interseção dos planos vai te dar uma reta, que é essa reta aqui. Tudo certo? Beleza, então vamos logo para a segunda, que essa daí é só coisa que a gente já viu. Então vamos logo para o exemplo 2. Então, exemplo 2, você tem aí 1 mais cosseno, 1 mais seno, 3 mais 2 cosseno. Então essa assim a gente vai usar nós vamos usar o GeoGebra para fazer. Pelo menos o gráfico dela, né? Só anotar aqui rapidinho. Exemplo 2. Você tem beta. Beta igual 1 mais cosseno, 1 mais seno e 3 mais 2 cosseno. Tá, vamos lá, gente. Nesse caso aí, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer as equações paramétricas, seja chamar de x, y e z. Então, você vem aqui, primeiro ponto, nós vamos chamar x vai ser a primeira coordenada, que é 1 mais cosseno t. Y vai ser a segunda coordenada, que é 1 mais seno t. E o meu z vai ser a última coordenada, que é 3 mais 2 cosseno. Até aqui tudo bem, né? Essa parte aqui é a mais tranquila para a gente. Tá, agora aqui vai ter uns detalhes a mais, né? Qual é o detalhe? Para eu fazer o meu gráfico, eu preciso tirar daqui duas equações. Como é que eu vou tirar? Essas duas equações vão me dar superfícies, e a interseção das superfícies vai me dar o gráfico da minha função. Para eu tirar duas equações, eu vou ter que analisar de 2 em 2. Por exemplo, você não tem 3 equações, se você ignorar uma equação e olhar só duas, isso já vai te dar o gráfico de uma superfície. Depois você vai fazer a mesma coisa tirando uma outra equação. Então, por exemplo, eu vou ignorar a última equação aqui, ó. Ignorei. Então, eu vou ficar com essa e com essa. Se eu só tivesse essa e essa, o que você faria nesse caso? Você isolaria o cosseno, você isolaria o seno, elevava ao quadrado e depois somava. Então, é isso que eu vou fazer. Então, ó, na hora que você for fazer o gráfico de uma função tridimensional, você faz as paramétricas, ignora uma das equações e tenta obter uma equação a partir das duas que você está considerando. Então, ó, eu vou olhar só para essas daqui por enquanto. Só para a primeira e para a segunda. Vou isolar o cosseno. Então, vai ficar x menos 1 igual a cosseno. E aqui vai ficar y menos 1 igual a seno. Aí, o que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Aqui, ó. Elevar ao quadrado ao quadrado. Ao quadrado ao quadrado. E vou somar. Aí, quando eu for somar, aqui vai ficar x menos 1,
x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E aqui vai ficar quanto desse lado? 1. Isso mais isso é igual a 1. Essa daqui é a primeira superfície que a gente obteve. Vou chamar isso aqui de S1. Só para dizer que essa aqui é a primeira superfície. Agora, para eu obter o gráfico, eu preciso de uma segunda superfície. Como é que eu faço? Para eu obter a primeira, eu não ignorei aqui a terceira equação paramétrica, que foi o z. Agora eu vou ignorar a outra. Qual vocês acham melhor para ignorar aqui, o x ou o y? O x é melhor para ignorar, tem certeza? Porque nesse caso aqui, gente, ó, porque vocês já estão pensando em fazer isso aqui de novo, né? Ok, mas nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou ignorar o y. Aqui não tem cosseno. Então, o cosseno não é x menos 1. Então, eu já substituo aqui. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, fazer para cá. Que aí não tem mais espaço. Então, ó, eu vou olhar para o x. O x vai ficar x menos 1 igual a cosseno. Já a terceira equação vai ficar z igual a 3 mais 2 cosseno. Só que o cosseno é x menos 1. Então, eu vou substituir bem aqui por x menos 1. Então, vai ficar igual a 3 mais 2 vezes x menos 1. Então, no final, vai ficar z igual... Aqui vai ficar 3 vezes menos 1 é menos 3. E aqui vai ficar 2x menos 2. Então, vai ficar 2x. Desculpa, né? Falei errado agora. Aqui é só o 3 mesmo sozinho. E aqui eu falo 2 vezes x é 2x. 2 vezes menos 1 é menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, isso daqui que nós obtivemos é a segunda superfície. Eu escrevo aqui, ó, S2. Agora, eu vou analisar as superfícies que eu obtive. A primeira superfície é o que isso daqui, gente? Isso aqui você já sabe fazer. Isso aqui é assuntos passados. Isso aqui é o quê? Quase. Isso aqui, ó. Se fosse só no plano cartesiano, seria uma circunferência. Qual é o centro dela? 1 em 1. E qual é o raio dela? 1. Só que eu estou no espaço agora. Então, são tridimensional. Então, que figura é essa daqui? É um cilindro. Porque no plano XY é uma circunferência, mas no espaço você deixa o Z livre, isso dá um cilindro. E aqui? Isso aqui é o que, gente? Seria uma reta no plano XZ. No plano XZ seria uma reta, mas eu estou no espaço. Meu Y está livre. Isso aqui é um plano. Então eu tenho um cilindro e eu tenho um plano. E aí o plano vai cortar o cilindro e aí vai formar o meu gráfico. Tá? Então, imagina aqui o cilindro, só a casca do cilindro. Imagina um plano cortando ele agora aqui, ó, na diagonal. Quando corta, o que vai formar? Vai formar uma elipse. No caso, é o corte do plano no cilindro. Tá, como é que ficaria isso aqui no GeoGebra? Vamos ver. Ó, então, eu estou aqui com o GeoGebra aberto. Só lembrando como é que você faz, né? Você vem aqui, aperta esse botão. Depois vem aqui, ó. Visualização 3D, é isso que eu quero. Aí eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Aí aqui, gente, na entrada, eu vou colocar as minhas superfícies. A primeira é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá aqui, ó. Então, a minha primeira superfície, como vocês mesmos me falaram, é um cilindro. A segunda agora, eu venho aqui e coloco. É z igual a 2x mais 1. Tá? Então, tá aqui, ó. A primeira era um cilindro, a segunda é esse plano aí na diagonal. E agora só que eu quero a interseção delas. O que eu posso fazer? Você vê bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Aperta aqui, ó. Interseção de duas superfícies. Aperta. Agora eu vou apertar no cilindro, tá aqui, e agora no plano. Tá aqui, ó. Aí ele formou para mim. Aí ele formou para mim o corte, né, que no caso é a minha elipse. Eu posso tirar aqui as superfícies agora. Então, este daqui é o gráfico da minha função vetorial tridimensional. Entenderam? Então, ó, tá formando aqui este desenho. Bom, agora nós temos o exemplo número 3, só que eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer, só tem 3 minutos.
vou fazer o seguinte, o exemplo 3, eu vou deixar para casa, tá? Eu vou resolver ele à tarde também, mas você resolve ele na sua casa, tenta resolver, à tarde também eu vou resolver, qualquer coisa você pode olhar. E tentem olhar tudo isso que a gente fez aqui, ou seja, faz equações paramétricas, depois tenta fazer duas superfícies, depois tenta fazer interseção, depois joga no GeoGebra, porque esse daqui também é um desenho bem interessante. E com isso a gente finaliza aqui o assunto de hoje, e aí na próxima aula, olha só que a gente vai ver operações com funções vetoriais, limite de funções vetoriais e derivados de funções vetoriais. Então na próxima aula já é limite derivado, tá? Der para esse tipo de função. Voltar onde? Ah, sim, aqui, né, no exemplo. Tá aí, ó. Então anote aí, exemplo 3, esse gama t, 1 mais cosseno, mais seno e t. Então você tenta lá fazer. E é isso, gente. Então a gente se vê na quarta-feira. Vão estudando, vão se antecipando, o material já está lá no site, só as notas de aula. E até quarta-feira.